Depois de um tempo, a gente se acostuma quando a gente vê uma movimentação que vai totalmente contrária ao que a análise que foi feita, aos indicadores, às probabilidades. E assim, como o mercado ele ainda é possível de manipulação, as corretoras têm muito poder ainda para poder mexer com o mercado, grandes players, enfim, ainda não dá para garantir que o mercado de criptomoeda não sofre nenhuma manipulação. E o próprio mercado em si financeiro, ele é um jogo, entre aspas, não é para fácil, não é para qualquer um jogar, porque sempre tem uma mudança rápida, sempre alguns fatores externos aí. O alarme de que o preço está caindo. E é um alarme que eu tinha colocado meio preocupante, assim, que eu não gostaria de ver perdendo esse preço. Vou até dar uma parada aqui para dar uma olhada. O Bitcoin perdeu uma faixa ali de 68.500, uma linhazinha que eu coloquei nos 5 minutos, e com isso confirmando o pivôzinho de baixa. E aí várias altcoins que eu estou querendo me posicionar, ou que eu tinha já alguma estratégia, eu tinha marcado pensando nesse pivô. Como ele vem de 4, 5 dias de queda, e daí já estava muito esticado, agora ele deu um respiro, agora na parte do meio-dia, mais ou menos, começou a dar um respiro, e só tinha uma coisa, ou ele voltar em V, ou ele fazer um pivô de baixa. Então não dá para saber ainda o que vai acontecer, vai ter que continuar de olho. Então, o que mudou da semana passada para cá? Um baita de uma movimentação assim muito estranha, que era previsível em função dos cenários que nós tínhamos. O primeiro deles, a eleição americana. A eleição americana estava na cara que isso ia gerar muita desconfiança, muito mexer com preço. Só que o que eu acreditava é que ele ia ficar sobe e desce, num range pequeno, só fazendo, agulhando para todo lado. Não. Segunda-feira ele foi, pum, bateu o all-time high, 73.600, algumas corretoras um pouco mais, outras um pouco menos, e depois vem tá devolvendo tudo. Se perder agora essa faixa aqui dos 67.700, daí já vai ver no gráfico, pronto, tá devolvendo toda a alta da semana passada, inclusive deixando um candle muito feio. Então vamos dar uma olhada no gráfico e vamos dar uma olhada em cada uma dos itens lá das confluências. Então, começando pelo Price Action, que é o mais interessante, mais importante para nós. Qual é a resistência? Por incrível que pareça, vai voltar. A gente está 2 semanas buscando romper a região do 69, rompeu com uma facilidade ali na segunda-feira, e agora 69 volta a ser uma resistência importante. Olhando aqui para o gráfico, dá para ver que o candle da semanal que ele está deixando agora, ele está voltando abaixo dos 69.300. Então, se ele fechar esse candle assim, para voltar para romper esse 69, como é uma região que já foi bem brigada, você vê aqui pela VRVP, você vê que é uma região que teve muita briga, pode ser que ele fique engasgado aqui um tempo ainda. Talvez não, talvez ele só volte com força. Mas este candle, ele me indica que perdeu essa resistência. O que deixa um pouco menos de susto é porque resistência nunca é um número exato, é uma região. Então, pode ser que ele simplesmente volte e ignore isso daqui. Mas, quanto mais esse candle do semanal perder essa região de preço, mais difícil vai ser. Depois, nós temos os suportes. E os suportes agora passa a ter o mais importante, na minha opinião, é o 66. Depois a faixa de 60 a 62 e depois 53, 54. E por que o 66? Essa região seria de 66, 65 e pouco, seria esse último topo.
que inclusive na movimentação de alta que ele fez, ele corrigiu e veio exatamente aqui. E se ele vem, faz, sobe, rompe, devolve a movimentação e perde, se ele perde e volta a testar, simplesmente é um pivô de baixa. Quer dizer, volta tudo de novo. E aqui tem uma outra confluência importante, que é o seguinte: nós tínhamos um canal de baixa que ficou durante um tempão, né? Foram aqui 245 dias. Ficou zigue-zagueando aqui, sobe, bate, volta, bate, volta, bate, volta. É um canal chato. E se ele perde aqui o 66, ele volta para dentro do canal, né? Se perde principalmente aqui, ó, 65.400, alguma coisa nessa faixa, ele volta para dentro do canal. E se ele volta, testa e volta, é pivô de baixa. E aí, teoricamente, ele vem buscar o meio do canal, faixa de 60 mil, 62, depois essa outra faixa de 58, e aqui embaixo no 53, 54. Então seriam suportes que, graficamente, por estrutura, seriam mais visíveis nesse momento. Então os padrões que nós temos agora, né, esse canal de baixa, eu não gostaria de ver o preço voltar para dentro desse canal. Isso é uma coisa que, no meu entendimento, olhando como eu sou purista de gráfico, para mim isso é um péssimo sinal, ele voltar para dentro desse canal. Depois, nós temos um canal no H4 que ele foi dobrado, né, pela teoria dos canais. Quando você perde um canal, você dobra ele. Nós tínhamos um canal de alta no 4 horas, ele perdeu essa movimentação, e se eu duplicar esse canal aqui, nós estaríamos testando a base desse canal em 67.300. E coincide com a POC aqui no 4 horas, ó, a linhazinha vermelha aqui. Então, essa região, ela pode ser, olha outra coisa aqui que daria confluência em termos gráficos, né? Nós tínhamos uma LTB que foi construída aqui, ó, que está passando próximo dessa região, próximo de 66. Quer dizer, essa região de preço, se ele chega, no meu entendimento, no 4 horas, ele já está entrando em sobrevenda. Se ele chega, teria uma ação compradora forte, porque é uma região de muito interesse, tem muita confluência, né? O topo de um canal, de uma linha de tendência de baixa, o meio de um canal de alta dobrado, sobrevenda no 4 horas. Então, precisa ficar de olho, e ao mesmo tempo que ficar de olho para compra, ou ficar de olho para ele perder e vir buscar lá embaixo, a parte baixa do canal. Então, é uma região agora muito importante, tem um alarme, em outras telas eu tenho um alarme. Os padrões técnicos, né, quando você coloca as médias, e aí tem um detalhe que é interessante, né? Você olha tempo gráfico semanal, mensal, até o diário está neutro aqui, mas ele continua em tendência de alta. As médias, se a gente coloca ali no semanal, e todas elas estão apontando ainda para cima. Ela só vai perder, deixa eu aumentar um pouquinho isso daqui, ela só vai perder essa tendência se ela vier aqui, ó, perdeu 62, 63. Aí essa média viraria para baixo. Então, no sentido de indicadores de RSI e de médias, nós ainda estamos extremamente saudáveis, apesar de que a cada minuto que passa, agora são 10 para as 4 da tarde, e quando eu comecei a gravar o vídeo, esse candle aqui do semanal ainda estava verde, agora já está ficando vermelho, né? Então, tomara que não seja enquanto eu estou gravando que ele vai perder, tomara que. Então o RSI, ele mostra ainda tendência de alta, né, no semanal e no mensal, e no diário ainda está neutro, e entra numa fase interessante, que é o seguinte: o 4 horas em sobrevenda. 4 horas em sobrevenda é uma correção do semanal, então é um ponto de compra muito importante.
Olhando agora para correlações, então, na semana passada, eu destaquei que, como a correlação de Nasdaq com o Bitcoin voltava a ter um patamar mais próximo de 1, né? Estava 0,38, agora já está 0,42, que isso poderia influenciar no preço. Nasdaq e SP500 corrigissem, trouxesse uma correção para o Bitcoin. Isso realmente aconteceu. Russell também, Marathon, corrigiram essa semana. E agora, para essa semana que entra, tem que ver muito o que vai acontecer na abertura do mercado amanhã às 10h30. Pode ser uma movimentação bem volátil, porque véspera da eleição, o mercado de criptomoeda, como ele trabalha 24, sábado e domingo, ele funcionou, mas o mercado tradicional não. O que vai acontecer? Como é que vai abrir Nasdaq, SP500? Como é que vai abrir o mercado spot? O dólar? Vai ser uma segunda-feira de fortes emoções. Depois, as regiões de liquidez, se eu coloco aqui o que eu estava vendo antes, na parte de baixo, na parte de cima, ele foi lá, teoricamente, buscar exatamente essa liquidez lá de cima. Então, quando eu olho para os mapas de liquidação, dá para ver que tinha muita liquidez para baixo, que ele foi buscar nessa movimentação de queda, e agora, a partir de períodos um pouco maiores, o que mostra liquidação para cima. Isso é um combustível para a alta. No mapa de futuros também, o mapa agregado aqui das corretoras, aqui no um dia, muito mais liquidação para cima do que para baixo. 7 dias, olha só, muito mais liquidação para quem está apostando em long. E vamos ver no 30 dias. Aí já mais equilibrado e até para o short tem, mas aí cai na região lá embaixo, 60 mil, 62, 64. Aí é bear market, né? Se for para aí é bear market. Dessa semana, o que me chamou a atenção foram os ETFs. Então aqui ETF. Por quê? Você ouve notícia e tudo mais, BlackRock comprando não sei quantos e tal, assim, só notícia boa. Você fala, opa, então tá tudo, né? Confluência para alta, agora vai. Como é que como é que o maior gestor de fundos do planeta estaria comprando errado, né? Estaria comprando o preço do Bitcoin em acima de 60 mil, 65 mil. É meio estranho, né? Meio estranho. Esses caras, eles têm a visão de longo prazo e eles sabem que mesmo tendo eleição, pode mexer, pode não deixar de mexer, pode ser que também não seja nada, né? Seja um burburinho aí de uma semana e acabe. E daqui a pouco tudo volta e vai ser um rally de Natal mesmo. E ano de 2025 vai ter injeção de capital de China, de Estados Unidos, de todo mundo. Sei, esses caras podem ter essa informação. Mas o que chamou a atenção essa semana foram os volumes de ETFs e eleição. Todo dia, se você olhar para os perfis de, principalmente os canais de notícia, que em geral eles são tendenciosos à esquerda, você vê puxando lá a sardinha para a Kamala. E os que são à direita puxando para o Donald Trump. E alguns dizendo do empate. Então, durante esses dias, as notícias do Trump mais forte foram predominantes. Só que hoje eu já ouvi um burburinho de que a Kamala 10%, que a Kamala está ganhando em Iowa, que era um estado, enfim. Pode ser que até terça-feira a gente ainda tenha bastante burburinho por causa disso. Terça-feira não acaba, né? Porque ainda a apuração da votação deles não é imediata. Depois de agenda econômica, agora fica, não tenho nada para essa semana, não olhei, mas isso aqui não vai ser nada perto do que pode acontecer nas eleições, né? Com relação à geopolítica, aí para variar,
sempre tem uma noticiazinha de que, não sei o que lá, vai soltar bomba, não sei quem. Aí agora, hoje, eu vi lá, porque o Putin falou que se a OTAN... Cara, esses caras são muito chato, cara. Vai arrumar, o Putin arruma uma mulher pra você, cara. Arruma, vai fazer trade, vai fazer alguma coisa. Não é possível, cara. Fica só falando em guerra. Só pensa em guerra, cara. Para com isso. Mas vamos pra lá. Depois, análise de sentimento, se eu coloco, vou ver análise quantitativa, né, Open Interest, Long Short Ratio e análise de liquidação. O que eu estou vendo? Colocando aqui numa hora do Bitcoin, eu vim acompanhando e chamando a atenção que esse Long Short Ratio vermelho seria combustível para a alta. E realmente, se você vê a tendência, enquanto ele esteve em predominância vermelho, ao preço. Bum, 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 bum. E agora, com essa correção que nós estamos sofrendo, o long short ratio começa a ficar verde. E aí, claro, long short ratio entrando mais operações de long, né, fatalmente, o que o smart money vai fazer? Vai buscar essas liquidações. Olha só, as liquidações de short que nós tivemos numa hora, que foram bem grandes, isso aqui foi ontem, às 23 horas, a hora que deu aquela agulhada no preço ali, perdeu os 67. Então, olha o tamanho dessa liquidação aqui de long, 36 milhões. Então, pode ser que o preço venha a cair um pouco mais. Vamos ver amanhã, mais uma vez, 10h30 da manhã. Vai ser importante ver como é que a taxa de funding rate das corretoras vai estar. Vai abrir a CME, ver como é que vai estar o funding rate de CME. Aqui, eu acredito que num curto prazo, nos 5 minutos, para fazer a operação de scalp, vai ser bem arriscado, porque a gente continua num patamar de long short ratio bem elevado, e isso é ótimo. Então, nos 5 minutos, acho difícil ele perder isso daqui. Eu vou continuar amanhã vendo para fazer algumas operações de scalp, né? Eu sempre vejo. Nós estávamos durante a semana toda 72, 76, 74, já variou para 49. Isso é bom porque dá uma desencorajada nos mais eufóricos. Então, quando eu volto ali para dar uma analisada geral, para a gente entender aqui as confluências, né? E aqui eu vou colocar que os alvos, no meu entendimento de long, eu fiz uma outra extensão de Fibo e eu acredito que 70, eu tinha colocado 79, 76 é uma região um pouco mais interessante. E com os alvos de short, 62 é aquela alvo do canal, né, no primeiro canal que foi perdido, e 54 já é aquele canal de baixa grande que a gente estava trabalhando. As moedas, o que aconteceu? Se você vai olhar moedas, aí hoje eu fiquei assustado. Das outras vezes me chama atenção e tudo mais, mas assusta ver isso aqui, ó. Eu vou colocar em DOT no semanal. DOT no semanal. Olha isso aqui. Se você puxa a vida, né, de DOT, quando ela começou aqui, ó, o que tem na corretora aqui para mim, 3,79, ela trabalhou nessa faixa de preço e ela foi num bear market mais profundo dela, ela veio aqui. A menor região de preço dela, que ela veio, ó, subiu, bateu exatamente ali, veio bater no bear market exatamente aqui, veio bater uma vez aqui e está quase chegando. É muito descontado. Isso aqui é muito barato. Como é que você vai shortar uma moeda que já está no chão? Não tem nem como. Aí você fala, eu vou comprar também? Como é que eu vou comprar uma moeda que está zero agora? Fica muito difícil. Uma região de compra é uma excelente região de compra. Mas como é que você vai comprar agora altcoins? Com todas essas incertezas. Olha a Kusama, que é outra também antiga, né? Bem antiga.
Eu tinha até uma região de uma resistência marcada aqui, ó, suporte. Olha lá. Último fundo dela, que foi lá em outubro de 23. Depois ela fez um pouco para baixo, exatamente na mesma posição, no fundo do fundo. Então, vale uma compra aqui? Vale. Mas como é que você vai saber, com o cenário que está se desenhando, com esse candle que ficou no semanal do Bitcoin, se o Bitcoin tiver queda, né, o que pode acontecer? As altcoins vão cair? Cair mais? Como? Não tem mais para onde cair. Vou pegar LIT aqui, ó. LIT, que também é uma moeda antiga. Nossa, que eu ganhei dinheiro com essa LIT. Região de chão. Ah, ótima posição de compra, ótima posição de compra. Mas moeda antiga, qual foi a minha estratégia? Me posicionar em moedas com gráficos novos, propostas novas, hypes novos, tipo SUI. Eu me posicionei em SUI, estou perdendo aqui que eu entrei numa possível reversão, então eu estou escalando aqui, fazendo head nela. Me posicionei em Pendle, me posicionei em NIR, que a NIR também é uma antiga, mas ela está melhor, né? Ela tem ainda, se for alguma coisa, tem como shortar ela, né? Vai cair, o Bitcoin vai cair, tudo bem, você tem ainda como shortar ela aqui, ó. 50, 60, 70% de queda ainda, beleza. Agora, me posicionei em ORD também, que são uma... Na semana passada, para mim, moedas eram, no preço barato, eram muita oportunidade, muito bom. Nessa semana, com esse fechamento, se por acaso continuar esse fechamento desse candle semanal hoje, e dependendo do resultado das eleições, e dependendo dessa semana como for, se continuar a queda, se faz um pivô de baixa, as moedas vão derreter, o resto que falta para derreter. Então é preciso tomar bastante cuidado. Por isso eu vou ao máximo minha exposição aonde der, para não ficar exposto, né? Para não perder. Claro que, veja bem, para você ser um investidor, para você fazer dinheiro nesse mercado, se você não se posiciona, você nunca vai fazer. Se nunca se arriscar, não vai ganhar. Então, a simetria que você pode ter entrando numa moeda dessa é excelente, né? Não vai pegar ela no zero praticamente. Mas tem que tomar cuidado em qual moeda entrar, porque do jeito que eu trabalho, que é com operação matemática, se eu comprei para long, se ela foi contra, eu não estopei porque eu queria ela para longo prazo, que eu queria defender, aí eu não tenho espaço para fazer hedge, para ir descascando, para ir jogando o preço para baixo, me atrasa e só vou ficar amarrado pagando taxa para corretora. Então precisa tomar bastante cuidado. E aí, qual vai ser o meu radar agora para os próximos? Tem uma mudança de tendência. Se vai fazer um pivô de baixa, se vai ter uma mudança de tendência. Porque aí complica tudo, né? Então, se eu pego tudo isso daqui e jogo para confluências, o que vai acontecer? Eu vou olhar, deixa eu dar uma diminuída aqui. Então, para alta, eu continuo tendo bastante confluência. Para o mercado de baixa, eu tenho confluências e essa semana eu passo a ter como uma confluência muito forte, há tanto análise quantitativa, perca desse suporte, que é o price action, esquece tudo, esquece panorama, esquece notícia, esquece tudo, é o que interessa. Se perder esse suporte aqui e começar a fazer um pivô de baixa, adeus, é bear market, vai voltar para aquele canal e vai para baixo. E depois, a outra coisa que também pode é o preço ficar lateral mais um tempo, até dar uma esfriada nos ânimos, até entrar dinheiro, até, enfim, ao mercado como um todo se acalmar para voltar a subir. Então essas são as confluências e os alvos que eu estou vendo para essa semana.